E se o cérebro não fosse uma estrutura fixa, mas sim uma obra em constante mudança? Hoje, vamos explorar a incrível história da neuroplasticidade. Essa capacidade que o nosso cérebro tem de se transformar, não importa a idade. Por muito tempo, a ideia era de que o cérebro se desenvolvia na infância e depois, pronto, ficava imutável. Quase como se fosse esculpido em pedra, né? Mas será que essa história é bem assim? A resposta é um sonoro não. O cérebro não é rígido, ele é maleável. Ou, como a ciência prefere dizer, ele é plástico. E é justamente essa maleabilidade que permite que ele se adapte, aprenda e até se recupere. O nome técnico para essa habilidade toda é neuroplasticidade. Basicamente, é a capacidade do sistema nervoso de se reorganizar, de mudar a própria arquitetura e o funcionamento com base nas nossas experiências de vida. Ok, para a gente entender essa capacidade de verdade, vamos voltar lá para o comecinho. A construção do cérebro é, sem dúvida, um dos processos mais extraordinários da natureza. E aqui vai um número para ter uma ideia da dimensão disso. Durante o desenvolvimento pré-natal, o cérebro chega a criar cerca de 250 mil novas células por minuto. É uma velocidade de construção, assim, absurda. E essa construção acontece numa velocidade impressionante. Pensa só, com apenas 25 dias, a estrutura fundamental, o tubo neural, já está formada. Lá pelos 100 dias, as principais áreas do cérebro já começam a aparecer. E com 9 meses, o resultado é essa máquina super complexa, prontinha para interagir com o mundo. E como é que essa construção toda acontece? Basicamente, em 3 etapas. Primeiro, a proliferação, que é o nascimento de novas células. Depois, a migração, onde elas viajam para os seus locais corretos. E por fim, a diferenciação, quando elas se especializam para formar os diferentes tipos de neurônios. E isso aqui ilustra de um jeito incrível o que acontece depois do nascimento. A estrutura básica está lá, mas é a experiência que começa a conectar tudo. Olha só a diferença, de poucas conexões ao nascer para uma rede incrivelmente densa com apenas 2 anos. É uma verdadeira explosão de complexidade. Então vem a pergunta, né? Essa explosão toda de desenvolvimento para na infância? De jeito nenhum. A plasticidade só muda de foco na vida adulta. Enquanto na infância a mudança é gigante, estrutural mesmo, no cérebro adulto ela se torna mais refinada, mais molecular. A ação acontece principalmente nos pontos de comunicação entre os neurônios, que são as sinapses. E isso nos leva à plasticidade sináptica. Dá para pensar nisso como se fosse o volume das conversas entre os neurônios, que pode ser aumentado ou diminuído. É nesse ajuste fino, num processo chamado potenciação de longa duração, que mora a base física de todo o aprendizado e de toda a memória. Vamos ver como isso funciona na prática. Imagina uma conexão simples entre 2 neurônios antes de um novo aprendizado. A comunicação existe, mas é, vamos dizer assim, padrão. Agora, durante o aprendizado, um estímulo forte e repetido ativa essa via neural. Isso provoca uma mudança química fundamental, um influxo de íons de cálcio que manda um sinal para a célula tipo «Ei, essa conexão aqui é importante». E o resultado? A célula responde. Ela aumenta o número de receptores e torna a conexão mais sensível, mais eficiente. O sinal agora passa com muito mais facilidade. E pronto, literalmente, uma memória foi gravada ali no cérebro. Essa capacidade toda de mudança nos leva a uma pergunta muito importante. Se o cérebro pode se religar, ele também pode se curar depois de uma lesão? Bom, a resposta tradicional é complexa. O sistema nervoso periférico, o dos nossos braços e pernas, tem uma boa capacidade de regeneração. Já o sistema nervoso central, que inclui o cérebro e a medula espinhal, tem essa capacidade muito, mas muito limitada. Mas a ciência não costuma aceitar um não como resposta final, né? Será que existem maneiras de contornar essa limitação? A pesquisa de ponta está explorando exatamente isso. Uma das abordagens mais promissoras envolve o uso de células-tronco bem especiais, retiradas de uma parte do corpo do próprio paciente, o bulbo olfatório. E os resultados são inspiradores. Essas células, quando são transplantadas para áreas lesionadas da medula espinhal, podem ajudar a criar uma espécie de ponte neural, permitindo que os sinais do cérebro voltem a passar e, em alguns casos, restaurando movimentos que pareciam perdidos para sempre. Isso nos leva à nossa grande conclusão. A plasticidade não é só sobre desenvolvimento, aprendizado ou cura. É a própria natureza do cérebro.
E a história fica ainda melhor. O cérebro adulto não só se religa, ele também pode criar neurônios novinhos em folha. Esse processo se chama neurogênese. E o mais interessante é que podemos influenciar isso com hábitos como exercícios físicos e aprendizado contínuo. Isso acontece em áreas específicas, como o hipocampo, uma região crucial para a memória. E o mais notável é que esse processo de nascimento de novos neurônios continua ativo durante toda a vida, até mesmo na velhice, embora possa ser inibido por fatores como o estresse crônico e falta de sono. E se a gente tivesse que resumir tudo em uma única frase, seria esta: a capacidade do nosso sistema nervoso de mudar em resposta ao que vivemos é uma característica que nos acompanha por toda a existência. O que nos leva a uma reflexão final. Se o cérebro é um projeto em constante construção, moldado pelas nossas experiências, pensamentos e ações, a grande pergunta não é o que o cérebro pode aprender, mas sim o que vamos ensinar a ele a seguir.